Boa tarde, professoras e professores, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a Genate, no nome do professor Renato e da professora Ilane, pela oportunidade de estar aqui tendo esse diálogo com os professores da rede de ensino municipal de Natal. E eu vou apresentar para vocês uma tela, certo? Com a apresentação de uns slides que vai nortear o nosso diálogo aqui durante a oficina. Já está aparecendo a apresentação aí para vocês? Está, professor, está tudo bem aqui. Certo. Então, como fui apresentado pelo professor Renato, meu nome é João Vitor, eu sou mestrando do curso de mestrado profissional em ensino de ciências naturais e matemática da UFRN. Eu sou formado em licenciatura em matemática também pela universidade, e hoje, nesse programa de mestrado, mestrado profissional lá da UFRN, talvez alguns de vocês conheçam ou não, nós desenvolvemos uma pesquisa a nível de mestrado, que além de uma dissertação, que normalmente é como um pedido, como um produto final, quando você faz um curso de mestrado, nós também temos que produzir ou desenvolver um material instrucional no formato de um produto educacional. E esse mestrado, como ele é em ensino de ciências naturais e matemática, ele oferta vagas para as áreas de matemática, química, física e biologia para a área de ensino. E o objetivo desse mestrado é desenvolver alguma pesquisa que trate de alguma problemática de uma dessas áreas ou de forma interdisciplinar, e na produção de um produto educacional que busque enfrentar os entraves para a solução dessa problemática que surge dessa pesquisa de mestrado. Então, os objetivos aqui da oficina é contribuir com a formação continuada de professores de matemática, com a apresentação de uma proposta de ensino de matemática com foco na ideia de variação, que é o produto educacional, e construir os cenários para a validação de um produto educacional que resulta dessa pesquisa de mestrado. Como é que isso pode acontecer? Como é que isso vai acontecer? Eu vou apresentar para vocês, vou explicar como é que cheguei no objeto de pesquisa, o que você está querendo dizer com essa ideia de variação em ensino da matemática, atividades orientadoras de ensino, como é que é essa organização pedagógica. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre a minha pesquisa com vocês, conversar, compartilhar com vocês. E depois eu vou apresentar o produto educacional, que é dividido em 3 tarefas. E aí, essas 3 tarefas compõem o conjunto de sequência didática que eu proponho para um produto educacional. E, na sequência, na finalização da oficina, eu vou pedir para os moderadores encaminharem pelo chat um formulário onde vocês vão poder responder algumas perguntas sobre o produto educacional que foi apresentado e sobre essa experiência com a oficina. E aí, com estas respostas dos questionários de vocês, eu consigo atingir o meu objetivo segundo, que é construir cenários para fazer a validação do produto educacional, que resulta da minha pesquisa. Minha pesquisa está em andamento. O produto educacional ele é bastante extenso, ele é uma sequência de muitas aulas, pelo menos 6 ou 8 encontros no meu produto educacional, ele ainda está em construção. Então, aqui eu não tenho como apresentar o formato diagramado do produto educacional, de tudo que vai acontecer lá, de tudo que está proposto, até porque estamos em fase ainda de andamento da pesquisa, então o produto finalizado ele só é divulgado para a comunidade científica e acadêmica e interessados em utilizá-lo quando a pesquisa se conclui.
Então, cada uma dessas etapas aqui, como esse momento da oficina e outros momentos que eu tive antes e outros que eu vou ter depois de apreciação desse produto educacional, sempre vão me trazer algumas contribuições de modificações nele. Então, eu espero que esse momento seja muito valioso para a formação continuada de vocês, de todos nós que estamos atuando como professores, eternos pesquisadores, e, e que também contribua para a minha pesquisa, para a pesquisa de mestrado que está sendo desenvolvida na UFRN, né? Como eu vinha falando para vocês, os objetivos do mestrado é a gente pensar em uma problemática, em uma questão relacionada ao ensino. Como sou formado em matemática, tenho interesse pela área de ensino da matemática, e entrei no mestrado e comecei a pesquisar sobre currículo, sobre a matemática na escola, sobre como levar o ensino da matemática para a escola, e com o meu orientador, com o grupo de pesquisa, a gente debate muito e a gente chegou a essa questão das ideias fundamentais no ensino da matemática. O que significa isso, professor? Que ideias fundamentais são essas? Esse é um movimento que os educadores matemáticos eles já vêm levantando, pesquisando sobre a forma como o contrato que é feito entre a escola e a sociedade, que é o currículo, apresenta o conceito matemático. Porque muitas vezes a gente vê que os conceitos matemáticos, as teorias matemáticas são levadas para a sala de aula um pouco distanciando a realidade de vida das pessoas e a, o conteúdo que está sendo ministrado lá na escola, de forma que as pessoas vivem uma vida na escola, uma experiência com a educação matemática e uma outra vida quando sai dos muros da escola. Então, buscando aproximar isso, é que muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas nesse âmbito de repensar o currículo da matemática, e uma das formas que os pesquisadores estão encontrando nas pesquisas fora do Brasil, você encontra esse termo como Big Ideas ou Fundamental Ideas. E aqui no Brasil, ideias fundamentais da matemática, e alguns estudos estão sendo levando em consideração isso. E aí a gente foi estudando essas ideias fundamentais da matemática e a gente encontrou em Caraça, que é um pesquisador matemático, que ele escreve um livro, ele tem uma obra dedicada aos conceitos fundamentais da matemática, e nessa obra ele fala sobre como os conhecimentos matemáticos eles surgiram, então, e eles chegam para a sociedade, né? Como é que o homem ele se depara com a sua realidade, ele necessita desenvolver certo tipo de conhecimento, e aí ele desenvolve esse conhecimento, um conhecimento matemático, e resolve problemas relacionados à sua realidade. Então, a gente pega esse link com a educação matemática, com os educadores matemáticos, que vem essa ideia fundamental. O que é uma ideia fundamental? O que significa uma ideia ser, de fato, uma ideia fundamental? E aí, ou uma ideia fundamental da matemática. E existem alguns pesquisadores da educação matemática que falam que uma ideia, para ela ser fundamental na matemática, ela tem que ser transversal aos nexos internos do conhecimento matemático e aos nexos externos do conhecimento matemático. As ideias fundamentais da matemática, ela precisa ser transversal a conhecimentos da área da matemática. E aí Caraça nos fala que a ideia fundamental da matemática de variação é transversal aos conceitos da matemática e proporciona estudos de natureza investigativa na compreensão de fenômenos que variam. E aí a gente vai lá na BNCC, que foi homologada no final de 2018, está em fase de implementação, e timidamente, em uma de suas linhas, ela fala que as ideias fundamentais da matemática devem ser convertidas em objeto de conhecimento na escola. Mas como? Como é que a gente faz esse link, essa mudança, esse repensar do currículo? Como é que os currículos serão construídos a partir daí? E aí a gente saiu pesquisando sobre as ideias fundamentais da matemática, encontramos interesse na ideia fundamental de variação, por ser uma ideia transversal aos conceitos da matemática, e Caraça ele pega essa fala desse filósofo Heráclito, que fala assim: o mundo está em permanente evolução. Todas as coisas, a todo momento,
se transformam, tudo flui, tudo devém. E aí ele enxerga a partir daí que os filósofos começaram a discutir o que é a realidade nessa realidade fluente, no fato das coisas estarem sempre mudando. Então, a realidade ela não se expressava a partir naquele debate filosófico teórico há muitos anos atrás, em momentos estanques, em pontos absolutos, mas era uma reunião de argumentos que explicavam como as características mudaram ou variaram e se transformaram no que são. A isso estava atrelada a explicação da realidade para o despontar de alguns conhecimentos da matemática, como o conhecimento das noções de variação, a própria quantificação com relação de equivalência, enfim. E aí a BNCC nos coloca timidamente essa frase: as ideias fundamentais da matemática devem ser convertidas em objetos de conhecimento na escola. E na própria BNCC tem uma grande tabela lá no ensino fundamental, na BNCC para o ensino fundamental, tem várias colunas, e uma dessas colunas é conhecimentos, objetos de conhecimento, e essas ideias fundamentais, variação, equivalência, proporcionalidade, interdependência, essas ideias não aparecem lá. E aí fica para quem definir quais são essas ideias, né? A gente precisa tentar entender uma ideia como uma ideia fundamental, como falei, ela precisa ser transversal, ela precisa estar no pano de fundo dos conhecimentos mais acabados, porque são essas ideias que mobilizam os conhecimentos serem construídos. E a partir daí, a gente trabalhar a partir dessa ideia, que foi o que a gente fez com a ideia fundamental de variação. E como organizar, então, uma atividade voltada para essa forma? A gente pega em Moura uma forma de se organizar a atividade pedagógica, que é a atividade orientadora de ensino. Moura, que é Manuel Oriosvaldo, é um pesquisador lá da USP. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, ele fez o doutorado dele e ele desenvolveu essa forma de organização da atividade pedagógica, no início apenas como uma organização da atividade pedagógica, e aí muitos estudos com o grupo de pesquisa foram desenvolvidos de lá para cá, e hoje as atividades orientadoras de ensino, elas ganham duas vertentes: a utilização do conceito para organizar a atividade pedagógica, como foi pensado inicialmente, e como um instrumento metodológico de pesquisa sobre o ensino. Então, entender como se estrutura uma atividade pedagógica também faz com que você possa estudar certa prática pedagógica de ensino, para além de organizar a sua atividade pedagógica. Então, a atividade orientadora de ensino, ela tem essa estrutura que é a situação desencadeadora da aprendizagem, o objetivo e as ações e operações. Esse grupo de pesquisa desenvolveu muitas pesquisas sobre cada um desses elementos que compõem a atividade orientadora de ensino, e aí, por exemplo, uma situação desencadeadora da aprendizagem, um dos questionamentos que o grupo busca e buscou responder por todo esse tempo de pesquisa foi: o que é uma situação desencadeadora de ensino? O que torna uma situação ser, de fato, uma situação desencadeadora de ensino? Uma situação desencadeadora de ensino, primeiro, ela precisa mobilizar o interesse coletivo da comunidade. Então, ela precisa ser um interesse em comum. Esse grupo que estuda, eles definem, por exemplo, que nas primeiras séries do ensino fundamental, o próprio jogo, a ludicidade, é uma situação que desencadeia a aprendizagem naquele público, porque é característico daquela faixa etária, daquele momento de vida, o lúdico, buscar, encontrar, resolver, ganhar, seja qual for o objetivo do jogo. O que vai tornar o jogo ele ser pedagógico ou não é justamente a escolha das ações e operações. Então, a situação desencadeadora da aprendizagem, ela motiva, a partir de uma problemática, o coletivo na busca de resolver uma determinada situação. E se torna, então, o objetivo dessa atividade orientadora de ensino
encontrar soluções. E encontrar soluções vai ser, a partir de uma organização da atividade pedagógica, se apropriar de conhecimentos que não tinha antes, para poder entender melhor essa situação. E aí é que despontam os conhecimentos específicos da área da matemática, seja da área da química, da física. O grupo de Manuel e Oswaldo, Manuel e Oswaldo é da área de matemática, desenvolve estudos para o clube de matemática, mas a atividade orientadora de ensino, ela não organiza apenas a atividade do ensino da matemática, ela pode ser utilizada enquanto estrutura para qualquer área de ensino. E aí, dentro dessa situação desencadeadora da aprendizagem e do objetivo que motiva os estudantes a conhecerem se apropriarem de alguns conhecimentos para poderem solucionar determinado problema, determinada situação, a própria atividade sugere ações e operações que coadunem com esses objetivos. Então, existem muitos estudos sobre o que é uma situação desencadeadora. Eu dei um exemplo da parte inicial com os jogos, mas uma situação, por exemplo, do próprio contexto da sala de aula, ou então do contexto escolar, como a construção de um espaço de convivência para os estudantes, ou a ampliação de uma biblioteca, ou a instalação de laboratórios de informática. Tudo isso pode se constituir elemento motivador que mobilize o coletivo. Ou então situações externas ao ambiente escolar específico, como algum problema de uma praça urbana próxima da escola, que precisa de alguma revitalização, ou então os transportes públicos, saúde pública, algo que mobilize o coletivo a enxergar uma situação problemática e querer e se motivar a resolvê-la, certo? E aí, passando por essa parte de explicar como é que nós estruturamos, então, do ponto de vista metodológico, as atividades, eu vou começar a apresentar para vocês as atividades que compõem, as tarefas que compõem essa atividade orientadora de ensino. A atividade orientadora de ensino do meu produto educacional foi dividida em 3 grandes tarefas. Cada momento que eu apresentar uma tarefa para vocês, mostrar para vocês quais são os elementos que compõem, qual foi a abordagem pedagógica que a gente decidiu, qual material e recurso que a gente vai utilizar com os estudantes, quais questões os estudantes vão responder sobre esses materiais, algumas expectativas que temos com a resolução de algumas questões. Eu abro para a Janete me ler uma pergunta ou duas, e aí eu tentar responder aqui para vocês, e aí eu vou adiantar. O tempo é um pouco curto que a gente tem hoje para fazer essa oficina toda, né? Mas eu preparei um formulário, como falei para vocês, e nesse formulário, um dos itens que vocês vão responder é o e-mail de vocês. Eu resolvi colocar o e-mail porque se porventura alguma pergunta eu não souber responder aqui agora, vou precisar ler os meus referenciais, voltar para o meu referencial. De repente algum colega tem um outro referencial teórico que fala outra coisa. E, enfim, a gente sabe que os diálogos eles são assim. Pode acontecer de eu precisar responder a vocês em algum feedback pessoal depois da oficina, e eu também preciso das respostas do questionário por causa dos objetivos de validação do produto educacional. E também, como somos muitos, né, pode ser que muitas dúvidas surjam e a gente não consiga dar conta de responder tudo para vocês. Então, não se preocupem que vocês vão ter esse momento de responder. E a cada momento que a gente parar, como eu falei, terminou a tarefa 1, veja se tem alguma coisa para a gente discutir, se tem alguma contribuição de algum de vocês, alguma colaboração, algo a acrescentar, algo que foi falado, algo que eu, por algum acaso, passei batido, não falei, não expliquei direito. Enfim, a gente vê quando chegar lá. Então, a primeira tarefa, ela se chama investigação. Variáveis, métodos, instrumentos e resultados. A situação desencadeadora de aprendizagem dessa tarefa é desafiar os estudantes a construírem um projeto de medição de valores observáveis e não mensuráveis instantaneamente, com foco nos métodos a serem selecionados, instrumentos de apoio, hipóteses e conclusões aproximadas.
O motivo é conhecer os elementos que compõem uma atividade investigativa. E as ações e operações que a gente escolheu é a apresentação de vídeo introdutório, questionários de debate sobre o vídeo, diálogo com os estudantes, apresentação oral dos estudantes com os debates de contribuições coletivas e os registros escritos pelos estudantes. Como foi que a gente fez isso? Como é que a gente propõe isso, né? Inicialmente, a gente apresenta um vídeo que está disponível no YouTube. Infelizmente, eu não consegui passar alguns materiais que eu iria pedir para os participantes verem antes, mas eu vou conseguir compartilhar com vocês aqui no momento da apresentação. Eu ia tentar compartilhar antes com vocês, se por acaso a coordenação tivesse acesso a e-mail e eu conseguisse me comunicar com vocês antes, mas não vai ser nenhum problema a gente compartilhar agora. Como é que eu proponho, então, a metodologia dessa atividade? Os estudantes, primeiro, têm encontro com as questões, que vão debater os temas do vídeo para que eles assistam vídeos direcionados a responder essas questões, que são essas 3 aí. Quais são as variáveis relevantes em cada uma das quantificações realizadas no vídeo? Que métodos e instrumentos foram utilizados na medição de cada uma das quantidades calculadas no vídeo? Descreva resumidamente cada método. E por que foram utilizados métodos diferentes? E o que difere um método do outro? Então, os alunos veem essas perguntas e veem o vídeo e depois existe um diálogo com os estudantes sobre que respostas eles conseguem responder relacionadas a esse conteúdo do vídeo, certo? Eu vou passar o vídeo agora para vocês, espera que eu vou pedir só ajuda aqui do meu operador de som, porque eu preciso conectar o vídeo com outro local. Só um minuto que eu vou conectar aqui o vídeo para mostrar para vocês. Tá preparada aí, Maria? Tá preparada aí, amiga? Veja se é Vídeos Mirabolantes o nome. Pausa. Volta para o início. Só um minuto. 1, 2, meia. Já. Deixa eu botar o outro. Não dá certo. Quantos glóbulos vermelhos há em uma gota de sangue? Quantos grãos de areia há no mundo? Quantas estrelas tem no universo? Os cientistas quantificam tudo. E o segredo deles, para chegar nesses números mirabolantes, é fazer conta atrás de conta. Algumas contas são mais fáceis de fazer. Por exemplo, um glóbulo de sangue tem 7 micras de diâmetro, ou seja, 0,007 milímetro. Dá para contar quantos tem em uma gota de sangue de 1 milímetro cúbico. São 5 milhões de glóbulos vermelhos. Agora, uma mais difícil. Quantos grãos de areia há no mundo? Pesquisadores da Universidade do Havaí fizeram a conta. A quantidade de grãos de areia é o volume de areia que há no mundo dividido pelo volume de cada grãozinho. O volume do grão é fácil de calcular, basta medir, dá 1 milímetro cúbico. O volume de areia é igual à largura de todas as praias da Terra, vezes a profundidade e o comprimento médio de cada praia. Não é uma continha que sua calculadora de mesa vai resolver. Então, os cientistas usaram um software chamado ShareMath. O resultado é impressionante. São mais de 7 quintilhões de grãos de areia, um 7 seguido de 18 zeros. Por último, quantas estrelas existem no universo? A melhor resposta foi dada no ano passado por astrônomos da Universidade de Yale e do Centro de Astrofísica de Harvard. Eles analisaram a luminosidade de 8 galáxias para ver quantas estrelas há em cada uma. Em galáxias espirais, ou Milky Galáctica, para cada estrela do tamanho do Sol, há outras 100 menores. Assim, são cerca de 400 bilhões de estrelas, como na nossa galáxia. Mas nas elípticas, em formato de esfera, a situação é outra. Tem até 2.000 estrelas pequenas para cada uma do tamanho do Sol, 20 vezes mais. Eles multiplicaram o número médio de estrelas pela quantidade de galáxias estimadas no universo que conseguimos ver, que tem 800 bilhões de galáxias. Resultado: existem 300 sextilhões de estrelas. Um 3 seguido de 23 zeros, umas 100 mil vezes o número de grãos de areia na Terra.
mirabolantes como estes são estimados, e os cálculos podem ser questionados e refeitos. Mas eles mostram como somos pequenos diante das praias do mundo, do planeta e do cosmos, mas como somos grandes frente às células do nosso corpo. Fechei. Já é outro. Então, todo mundo conseguiu ver o vídeo, espero que sim. Um pouco desincronizado, porque eu tive que dar o play na apresentação em um local e o áudio em outro local. Mas, enfim, é esse vídeo. Depois que os alunos assistem esse vídeo, há um debate sobre aquelas questões anteriores que eu mostrei para vocês, quais são as variáveis relevantes em cada uma dessas quantificações, que métodos e instrumentos são utilizados, por que foram utilizados métodos diferentes, uma conversa aberta, e na sequência os estudantes são convidados a se dividirem em 3 grupos, e cada grupo realizar uma estimativa em forma de um projeto. A primeira estimativa é quantas mensagens são trocadas pelo WhatsApp durante um dia, incluindo mensagens de texto, vídeo, foto, áudio, emoticons, figurinhas e GIFs. A estimativa 2 é quantos minutos de vídeo são carregados no Instagram durante um dia, incluindo os stories, os feeds, os fios e os IGTVs. E a terceira estimativa é qual será o peso de uma nuvem. E aí os estudantes ficam em cada grupo, em cada pequeno grupo, discutindo sobre essas variáveis, sobre como fazer as suas comparações, de repente utilizando os seus equipamentos ou fazendo pesquisas. Enfim, eles vão estar livres para fazer essas medições, mas o mais importante é que a orientação dessa atividade seja o foco na seleção das variáveis, nos métodos e instrumentos escolhidos e no valor e nos resultados aproximados. O resultado, no final das contas, exato, não é o foco, mas o foco é mais uma análise relativa desse resultado, levando em consideração os métodos que foram escolhidos. E aí, quando os grupos terminarem, a metodologia sugerida pelo produto educacional é que haja uma apresentação de cada um dos grupos. E como é que vai se dar essa apresentação? Enquanto um grupo apresenta, o outro grupo é chamado de grupo analisador. E aí, por exemplo, no exemplo que está aí na tabela que vocês estão vendo, o grupo 1 vai apresentar para o grupo 2, mas todos os grupos vão estar participando da apresentação, só que o grupo 2 vai estar analisando a apresentação do grupo 1 com uma ficha específica. O produto educacional que é construído, ele constrói como um material didático, como um livro didático, o espaço para entregar para os estudantes como uma ficha de análise, uma ficha de relação do projeto. E aí o grupo que está analisando vai falar suas contribuições, se faria algo diferente ou não. Terminou a apresentação de todos os grupos, é sugerida a atividade para casa, que é, então, cada grupo receber essa ficha de análise do seu grupo que foi analisado, levar para casa e fazer uma versão final desse projeto para ser entregue para o professor, certo? E aí, partiria para a tarefa 2 no momento, mas antes eu quero saber dos moderadores se temos alguma pergunta, alguma contribuição até agora da atividade 1. Vocês também podem, temos uns 5 minutinhos para falar em cada uma das atividades. Se não tiver surgido agora, pode ficar para o final também. Isso, João. Aqui no chat, né, não houve, por enquanto, nenhuma pergunta ou comentário, mas eu já repassei para eles, né, que a todo momento eles podem estar colocando esses comentários, essas perguntas, que nos momentos que você solicitar, eu estaria repassando para você, né? Então, fiquem à vontade todos, o chat está aqui aberto, eu estou fazendo todas as anotações, tá bom? Fiquem à vontade, se eu não falei algo assim muito claro, se cortou o áudio, se tem alguma observação, alguma contribuição. Também vai ter esse momento no questionário que vai ser encaminhado para vocês no final.
E aí, enfim, vocês vão ter essas duas oportunidades. Agora eu vou conseguir responder agora, depois eu respondo com um feedback individual também para vocês, certo? Mas, de qualquer forma, ficaria mais dinâmico, mais interativo se a gente conseguisse ter esse diálogo, mas aí vocês fiquem à vontade para participar, para contribuir no momento aqui da apresentação ou depois com a colaboração. Só adiantando que eu tô lembrando agora, como a gente fechou uma parte, a participação como colaboradores da pesquisa, ela é com a identidade reservada. Então, eu coloquei lá no formulário o nome e o e-mail, mas só para o caso de haver alguma necessidade de conectar o formulário com alguma pergunta daqui, que aparecesse no momento da oficina, que não fosse respondido, mas só para eu poder identificar e fazer o devido feedback individual, mas para efeitos de divulgação da pesquisa e de qualquer outra pesquisa que surja, a partir dessa oficina ou dos questionários que vocês vão responder, a identidade é preservada, então vocês fiquem à vontade para colocar as contribuições de vocês dessa forma, anônima, tá bom? Então vamos dar seguimento. Depois, quando terminar a atividade 2, eu abro de novo para Ilane, de repente, nos ver se tem mais alguma contribuição de vocês, né? Então, a tarefa 2, ela se chama A Ideia Fundamental de Variação. A situação desencadeadora de aprendizagem dela é compreender o papel da ideia fundamental de variação em estudos investigativos na compreensão de fenômenos naturais. O motivo e objetivo é a ressignificação do conceito de variação enquanto uma ideia fundamental da matemática, apropriando-se deste conhecimento, deste objeto de conhecimento, para a formação crítica e reflexiva acerca de dados fenômenos. E as ações e operações escolhidas para o desenvolvimento dessa tarefa é a construção de nuvem de palavras, a leitura de texto introdutório e questões de debate e reflexão sobre o texto. Então, na construção de nuvem de palavras, os estudantes, vocês já devem conhecer essa metodologia. Esse momento é mais para uma apreensão de conhecimentos prévios, porque quando a gente pergunta o que é variação, o que você entende por variação, parece uma resposta muito intuitiva e faz sentido, porque variação está presente em tudo muda o tempo todo. A gente sabe que todas as coisas estão mudando a todo momento. A variação, ela dá conta disso, de que há mudança sempre, há transformação, há crescimento, há ganho, há perda. E aí os alunos vão, respondem, perguntam um para o outro. E essa imagem que vocês estão vendo é um exemplo de uma nuvem de palavras que eu construí em um aplicativo chamado EduPlus. Muitos professores utilizam outros, como o Kahoot, o próprio Google Forms também tem essa ferramenta, e muitos outros aplicativos que possibilitam a apresentação de slides, trazem essa possibilidade. Isso também pode ser feito de uma forma não tecnológica. Os alunos podem receber papel, e aí eles escrevem e colam no quadro, e aí isso já seria mais um mural conceitual, né? E aí, enfim, chega-se a um consenso, mas ainda de forma muito intuitiva. E aí, para a gente poder voltar os olhares para este conceito dentro da educação matemática, que é o nosso foco dentro do ensino, né? A gente traz esse texto que se chama Que é variação? E aí eu vou ler o texto aqui para vocês. A variação, vocês podem me acompanhar aí na tela, claro. A variação é uma das ideias fundamentais da matemática. Os conceitos matemáticos que estudamos na escola são desenvolvidos pelos matemáticos a partir de suas ideias fundamentais. Você sabe por que a variação é uma ideia fundamental da matemática? Segundo Caraça, as coisas do mundo apresentam duas características essenciais, a interdependência e a fluência. A primeira diz que todas as coisas estão relacionadas umas com as outras. O mundo e tudo que nele existe é um organismo vivo, com intensa comunicação e participação constante da vida uns dos outros. A segunda quer dizer que o mundo está em permanente evolução.
Todas as coisas, a todo momento, se transformam. Tudo flui, tudo devém. Assim, tudo se relaciona, tudo muda o tempo todo. Morte e vida estão unidas, formando um processo único de transformação e evolução. Desta forma, conhecer a maneira como as coisas naturalmente se modificam pode ser um caminho usado pelo homem para melhor entender dado fenômeno natural e social a fim de dominá-lo, estabelecendo as previsões necessárias para a melhor organização do seu modo de viver. A morte do ar causa a vida do fogo, e o ar vive a morte do fogo. A água vive a morte da terra, e a morte da água favorece a vida da terra. Desse modo, a morte não é o fim, a destruição de todo ser, mas a fonte de uma nova vida, de um novo ciclo. Quando a morte atua, outra vida surge. Um texto adaptado de Conceitos Fundamentais da Matemática, de Bento Jesus de Caraça, que é um dos referenciais teóricos principais da pesquisa. Então, os alunos leem esse texto, divididos em grupos. O ideal é que sejam os mesmos grupos da tarefa anterior, 3 grupos. E aí, eles são levados a responder em grupo essas questões, que são essas 4 perguntinhas. O que mais lhe chamou a atenção no texto? Após a leitura do texto, você mudaria alguma coisa na sua resposta dinâmica inicial? O seu conceito de variação continua o mesmo? Como a ideia de variação contribui para a atividade de quantificação realizada na tarefa 1? As mensagens do WhatsApp, os vídeos postados no Instagram, quantificação disso, né? Ou o peso de uma nuvem. Para cada uma das quantificações realizadas na atividade 1, escolha uma variável passível de análise variacional e explique por quê. Os estudantes ficam em grupo, fazendo essa com tempo para refletirem em conjunto, tirarem dúvidas com o professor, compartilharem entre si o que eles acham, o que eles mudam, o que eles não mudam, e depois isso volta para a turma com um diálogo aberto, cada grupo respondendo uma pergunta, ou alguém individualmente que queira acrescentar uma coisa ou outra, com o intuito de se apropriar mesmo deste conhecimento voltado para a leitura de fenômenos, voltado para o ensino da matemática crítico, reflexivo, a partir da ideia de variação, da ideia fundamental de variação. E assim, a gente termina a segunda atividade. E aí, antes de passar para a terceira atividade, pode ser que tenha aparecido alguma dúvida, algum questionamento. Vamos lá, eu contei com esse tempo de vocês me perguntarem coisas para eu chegar aqui e responder, se eu souber. E aí, Janete, temos alguma contribuição dos colegas? João, uma colega fez a menção de levantar a mão, né? Mas como a gente já informou no início da abertura da sala, toda essa interação, né? Como nós estamos fazendo a gravação da apresentação, do workshop, ela será feita pelo chat, né? Então, eu peço para que os colegas façam essas perguntas, os comentários, os acréscimos, sempre pelo chat. Até agora não houve nenhuma pergunta, né? Só a menção dessa colega, dessa participante, e eu vou ficar aguardando, né, que ela ou algum outro participante venha acrescentar, venha fazer alguma pergunta, para que eu possa repassar para você. Ok, tudo Quiser bem, dar então. sequência. Vamos dar sequência. Então, como eu vinha falando para vocês, termina-se a segunda tarefa, né? Vocês veem que a primeira tarefa é longa, a segunda também é longa, não dá para fazer numa aula. Então, por isso, como eu falei para vocês no começo, o produto educacional é um conjunto de uma grande sequência didática que é para ser desenvolvido. Ele foi pensado para ser desenvolvido num ambiente regular, de sala de aula, e ele foi pensado para acontecer com alguns encontros, né? Então, de repente, essa reflexão, ela leve para os alunos pesquisarem em casa, assistirem o vídeo de novo, ler o texto de novo, fazerem outras perguntas outras pesquisas sobre a ideia de variação, né? Ver o que é que eles conseguem pensar no seu dia a dia, enfim. E aí,
trazer aquela ideia inicial intuitiva de variação, que é apenas uma coisa tímida e sem muita intenção, que muda, que traz transformações, ou que acrescenta, ou que diminui certo valor, mas que para o ensino de conceitos da matemática e de alguns conhecimentos matemáticos, ela é o pano de fundo, né? A ideia de variação. Então, começa a atividade 3. A atividade 3 leva o nome de Análises Variacionais da Pandemia do Covid-19 no Brasil pelo modelo CIR. Então, a situação desencadeadora de aprendizagem desta tarefa é uma notícia do aumento do número de mortes por Covid no Brasil. O motivo e objetivo é compreender o comportamento da Covid-19 a partir de análises variacionais de um modelo matemático que descreve as variáveis representativas da pandemia. E as ações e operações que escolhemos para desenvolver essa situação desencadeadora de aprendizagem são debates abertos, reuniões em grupo, a simulação do modelo matemático em planilhas eletrônicas e as apresentações orais que os estudantes vão fazer dentro da metodologia sugerida no produto educacional, né? Aí, na execução das ações e operações, é apresentada essa notícia para os estudantes, junto com essas questões. Brasil segue com média móvel de mortes por Covid acima de 500. Total de óbitos passa de 174 mil. Aí nas letrinhas menores. País tem 174.531 óbitos e 6.436.633 diagnósticos de Covid. Segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, a média móvel de mortes pela doença está em 533 por dia. Essa é uma notícia do G1 e ela foi do dia 2 de dezembro de 2020, ou seja, no finalzinho do ano passado, quando logo depois a gente começou a entrar na segunda onda do Covid. E aí as perguntas são: questão 1, que variáveis são relevantes para um estudo da pandemia 19? Essas perguntas são para um diálogo aberto. A expectativa é que os estudantes pensem número de infectados, número de mortes. Se nada sair daí, volta para os dados que são apresentados na notícia. Que dados são esses? O que é isso? Que número de mortes? Que média móvel? O que é essa média móvel? Questão 2. Que métodos e instrumentos poderiam ser escolhidos para realizar o estudo dessas variáveis? Que método a galera que está estudando o Covid está utilizando para mostrar que o número está aumentando, que a média móvel está em 533 por dia, que o diagnóstico foi de 6 milhões e tanto? É só o registro? Existe alguma expectativa para o futuro? Tem como se fazer alguma previsão para o futuro? Aí vem a questão 3. A ideia de variação pode ser utilizada de alguma maneira para fazer esse tipo de estudo? E aí os debates giram em torno disso, assim, dependendo do ano, da época, do envolvimento da turma. Pode ser que muita coisa surja, porque a situação da pandemia está sendo vivida por todos nós, né? E todos nós do mundo, por isso que é uma pandemia. E mesmo que ela atinja cada pessoa de uma forma diferente, todos nós estamos nos deparando com essas notícias e com esses números, e vamos ficar por muito tempo falando ou sentindo os efeitos do que está acontecendo nesse momento. Então, acredito que esse debate ele pode ser um pouco mais aprofundado, e aí vai para a apresentação do segundo vídeo. Deixa eu chamar aqui o operador de vídeos. Chegou, me ouviu. E aí... João, já que houve uma pequena pausa sua, e surgiu uma pergunta aqui, referente a esse slide,
né? Tá. Maria Silva, ela está perguntando se no caso, né, desses apontamentos que você está apresentando aí, seriam indicadores. Como é que... Leia como é que está escrito esses No apontamentos. caso, seriam indicadores? Tipo, as variáveis... Sim, acredito que relacionado a essas perguntas, o Essas levantamento perguntas. dessas respostas que vocês iriam Isso. realizar, ela está colocando aqui indicadores para referências, para subsidiar as variáveis. Isso. Nesse momento do debate sobre essa notícia, ainda não, pode ser que surjam os indicadores, pode ser que eles falem sobre o nível de infecção, a potência do vírus, a probabilidade de infecção, o uso de máscara, o distanciamento social, o isolamento, a não aglomeração, a quantidade de leitos, a vacinação, a falta de remédio, as regiões, enfim, tudo isso pode surgir como possibilidades de caminhos para se estudar essas variáveis, que são o número de mortes. O que chama mais atenção na COVID é o número de mortes. E aí o número de mortes está influenciado por muitas outras coisas, que é a quantidade de pessoas que se infectam, quantidade de pessoas que conseguem se recuperar, quantidade de pessoas que não conseguem se recuperar e morrem. Então, tudo isso está covariando junto dentro desse fenômeno da COVID. E agora, nesse debate, é para eles falarem o que eles entendem, o que eles conseguem compreender sobre a Covid e sobre como é que se chegam nesses valores e nas previsões para que sejam tomadas as medidas sanitárias, né? Relacionadas ao combate ao coronavírus. E aí, na sequência desse debate, que ainda fica entreaberto, assim, não sei qual método, é muito difícil, a ideia de variação, as coisas estão mudando, né? Tipo, o número aumenta, depois ele aumenta mais um pouco, depois ele aumenta mais um pouco, às vezes ele diminui, o número de mortos, às vezes a média móvel aumenta, às vezes ela diminui. Então, será que a ideia de variação, entender como esse negócio está mudando, como está aumentando, como está diminuindo, será que nos ajuda alguma coisa? A compreender previsões? Provavelmente sim. Existe alguma forma, algum método específico de se fazer isso? Pode ser que algum aluno conheça, né? Tem um método tal, eu vi que se estudaram com o método X, com o método Y. Enfim, muitas ideias podem surgir a partir daqui. Só que no momento seguinte, é apresentado um modelo, que é justamente esse modelo CIR. Se eu não tiver respondido, depois, quando terminar a atividade, aí a colega for não se sentir contemplada, pode falar lá, explicar um pouco melhor a pergunta, porque a gente está terminando a atividade. Não está terminando a atividade 3, é um pouco maior, mas pode ser dessa forma. A gente está aqui 2h20, 4h20, a gente tem até 5, né? Então a gente tem um tempinho ainda, pode ser até que termine antes. Não sei, ainda faltam alguns slides aqui, não vou ter tantas expectativas com o tempo. Mas vamos lá. E aí, tá pronta para colocar o vídeo? E aí a gente fica nesse debate sobre quais são. Peraí, rapidinho. Quais são os métodos, quais são as variáveis, o que é relevante, o que não é relevante, o que é levado em consideração, o que não é levado em consideração, a interação, o distanciamento, a infecção, o número de infectados, o número de recuperados, enfim. Tudo isso pode ser levado em consideração. A quantidade de leitos, a quantidade de respiradores, a falta de vacinação, a compra ou não, enfim, tudo isso pode ser levado como variáveis relevantes a serem estudadas pelo Covid. E aí é apresentado esse vídeo aqui para eles. Espera aí, deixa eu conectar aqui com a caixinha de som. Confirma aí se conecta com a caixa de som primeiro. Pausa. Volta para o início. Conectou com a caixinha? Peraí. E aí é apresentado esse vídeo para eles que apresentam. Olá, pessoal. Nesse vídeo. Volta do início. É apresentado esse vídeo para eles que apresenta um tipo de modelo de estudo epidemiológico,
que é muito usado no estudo de epidemias. Ele tem um modelo geral, que é apresentado aqui, mas para alguns estudos epidêmicos ele leva algumas outras características, né? E aí vamos para a apresentação do vídeo. Uma, duas, e já. Olá, pessoal. Nesse vídeo, a gente vai estudar o chamado modelo CIR. Esse modelo é muito usado para prever o que vai acontecer com populações infectadas por uma determinada doença. Então, o S vem de susceptible, o I de infected e o R de recovered, que seriam as pessoas curadas. Isso diz para a gente que o nosso modelo vai ter 3 estoques. O estoque de pessoas susceptíveis à doença, o estoque de pessoas infectadas pela doença e o estoque de pessoas curadas dessa doença. A gente vai fazer uma abstração aqui, que na verdade é uma abstração bem característica do modelo padrão CIR, né, que é um modelo bastante antigo e usado por diversos especialistas aí para prever o que vai acontecer com populações que estão sofrendo aí uma infecção por vírus ou por algo do gênero. Bom, no nosso processo de abstração, a gente aprendeu isso, a gente faz algumas hipóteses. Então, as hipóteses que a gente está fazendo aqui para o nosso modelo olha, a soma de susceptíveis, infectados e curados é igual à população total e se mantém constante. Então, esse N seria a população total de um país ou de uma região. A gente vai fazer uma segunda hipótese, que é, uma vez a pessoa estando curada, ela não volta a ser susceptível e nem infectada, ela ficou imune à doença. A terceira simplificação aqui, a terceira hipótese, né, que é simplificadora, seria de que a população é homogênea, a gente não vai fazer nenhum corte por sexo ou por idade, por pura simplificação. A gente vai adotar uma quarta hipótese, que é talvez a mais importante para o modelo CIR, que é a seguinte: o fluxo de pessoas susceptíveis para o estoque de infectadas é proporcional à quantidade tanto de susceptíveis quanto de infectados. E isso faz sentido do ponto de vista, né, da aderência do modelo ao problema real, porque imagina que quanto mais pessoas susceptíveis à doença e quanto mais pessoas infectadas existem, maior deve ser esse fluxo de infecção. Por fim, nossa última hipótese é que há uma taxa de cura, né? E que o fluxo de cura, né, que seria de I para R, ele é proporcional à quantidade de infectados, proporcional a I. Então, esse vídeo é apresentado, e apresentadas essas condições de simplificação atribuídas ao modelo CIR, né? Pelo fato de estarmos em pandemia e muitas pessoas estarem recebendo muitas notícias sobre variantes, sobre as comorbidades que tornam a doença mais grave, aumenta a taxa, por exemplo, de mortalidade. Ah, não, mas isso já mudou. Hoje a mortalidade é igual para todo mundo da mesma idade. É um vírus e um comportamento viral que a gente está conhecendo agora, que os cientistas estão conhecendo a partir de vários modelos e vários estudos, e aí essas condições específicas do vírus, por exemplo, da Covid, do coronavírus, elas são modeladas quando se tem uma conclusão maior sobre a doença. Às vezes é muito depois que se consegue uma vacina, que se faz um estudo sobre esses dados que aconteceram na pandemia, é que se consegue ter algum modelo matemático ou biológico que explique mesmo os comportamentos. Por enquanto, vai se fazendo com os dados que tem, desenvolvendo os modelos com os dados que tem, e vai fazendo algumas predições que sejam possíveis a partir do que é possível observar a partir dos dados experimentais de estarmos vivendo uma pandemia. Então, os alunos vão falar, não faz sentido o modelo CIR, porque não faz sentido considerar uma população homogênea, por exemplo, porque a gente já sabe que para o coronavírus, as pessoas idosas que têm alguma comorbidade de doença, elas vão morrer mais rápido, ou que as crianças não se infectam, enfim. Mas ainda assim, mesmo nessas situações em que todas as populações, na verdade, elas não são homogêneas, né? O estudo ele é previsto para uma população homogênea, mas para fins de
de simplificação e de abstração mesmo. E mesmo sendo generalizado ou geral para uma população, classificando uma população não homogênea como homogênea, ele serve para discutir o estudo da pandemia. Existem muitos estudiosos, alguns grupos de pesquisa que estão fazendo estudos sobre o Covid específico, utilizando o modelo CIR. Mas é claro que o debate sobre essas condições de uso, sobre uma pessoa não retornar para a situação inicial, por exemplo, uma vez que se infectou e não morreu e se recuperou, ela não volta a ser um susceptível. É uma coisa que se questiona sobre o coronavírus, porque já existiram reinfecções, né? Mas ainda assim, essa reinfecção ela pode ser trabalhada do ponto de vista de políticas públicas de uma outra forma, com distanciamento social, ou com a vacinação, enfim, com a medida que for possível tomar. E aí, mesmo assim, mesmo nessa situação em que algumas dessas condições não são, como é que eu posso dizer, coerentes com a realidade que se vê no fenômeno, elas descrevem o comportamento viral de uma população em situação de pandemia. E ela ajuda muito na predição do comportamento dessa situação de pandemia. E aí, para discutir essas condições de simplificação atribuída ao modelo CIR, a sugestão metodológica é que os grupos sejam retomados, os 3 grupos, e aí foram construídas essas 6 perguntas sobre esse vídeo, que é sobre as simplificações do modelo CIR, e cada grupo vai ficar responsável por reunir coletivamente com os colegas os argumentos para responder 2 das perguntas. Então, as perguntas são essas. Pergunta 1 para o grupo 1 é: na opinião do grupo, o que significa a hipótese? ST mais IT mais RT igual a 1, representando um número de população constante. Né? As expectativas é que eles consigam entender que, a partir do momento que se está estudando aquela população e se cria essa condição, não vão nascer pessoas, a taxa de natalidade é 0 e a taxa de mortalidade por outras questões também é 0. E isso faz com que o número de pessoas da população seja constante. Por quê? Parece incoerente, mas o RT, que é recuperados, significa, dentro do modelo CIR, o número de pessoas que se curaram da doença e o número de pessoas que morreram. Então, eles somam essas duas coisas e se chama de recuperados. Mas recuperados não são só as pessoas que se recuperaram e que ficaram saudáveis. São as pessoas que migraram, que se infectaram, ou seja, que migraram do grupo populacional I para o grupo R e elas morreram ou se recuperaram, ou se curaram ao migrar, né? Ou elas deixaram de ser infectadas porque elas se curaram da doença ou porque elas morreram. Então, esse número N ele vai ser constante por causa disso, porque os grupos, os sujeitos, eles vão sempre migrar de susceptíveis para infectados e de infectados para recuperados, de susceptíveis para infectados porque se infectaram e de infectados para recuperados porque se curaram ou porque morreram. Isso é importante ser falado para que se compreenda essa abstração essa primeira abstração, porque como o modelo vem de um estudo não brasileiro, fica meio confuso a tradução desse termo, recuperadas. Mas é uma coisa a se falar com os estudantes, para que eles vão para as questões e depois do vídeo, com essa clareza, para que eles consigam pensar nessa questão. Questão 2, na opinião do grupo, o que significa a letra T subscrita no estoque populacional, nos estoques populacionais S, I e R, do modelo CIR? E a expectativa é que eles consigam entender que esses grupos populacionais, eles mudam
a partir de um tempo, e esse T significa um tempo, digamos, um tempo que essa variável está mudando, espera-se, né? Na opinião do grupo, o que significa dizer que o fluxo de S para I é proporcional a S e a I? Ele explica um pouco sobre isso no vídeo, né? Questão 4. Na opinião do grupo, o que significa a taxa de cura mencionada pelo interlocutor e a proporcionalidade do fluxo de I para R? E as duas últimas perguntas do grupo 3 das abstrações do modelo C listadas no vídeo, quais o grupo considera mais adequadas ou menos adequadas para a pandemia do Covid? Por quê? Aqui eles vão falar aquelas coisas que eu falei inicialmente sobre as condições de uso, que a população não é homogênea, que as pessoas podem se reinfectar, então essas não são muito adequadas. Mas, por exemplo, uma muito adequada é que é proporcional o fluxo de S para I, então cada vez que uma pessoa susceptível se encontrar com uma pessoa infectada, existe a probabilidade de acontecer a infecção. Então, por isso que o fluxo de S para I é proporcional a S e a I, ao número de susceptíveis e de infectados dentro dessa população. Na opinião do grupo, a última pergunta, que fatores são determinantes para que ocorram os fluxos de S para I e de I para R? Ou seja, que fatores influenciam para que haja aumento no número de infectados I de T e do número de recuperados R de T? E aí é que chegam aqueles parâmetros como a taxa de recuperação, taxa de interação diária, taxa de mortalidade, a probabilidade de contaminação. Esses são os fatores que a gente chama de parâmetros epidemiológicos que incidem também e influenciam o comportamento variacional destas variáveis, certo? E aí, depois que se debate sobre todas essas questões não são muito fáceis, precisa de um tempo um pouco maior para os estudantes lerem, tirarem as dúvidas entre si, tirarem as dúvidas com os professores, com os moderadores que estiverem aí aplicando essas atividades, enfim. Tirarem todas essas dúvidas, conseguirem entender bem um pouco melhor o modelo C, passa para a atividade seguinte, que é estudos dos resultados da simulação do modelo C. Então, um outro material didático, um recurso metodológico que construímos para essa pesquisa foi a simulação desse modelo pelo Excel. Esse estudo, essa abordagem pedagógica que estuda resultados de um modelo matemático, ele já vem sendo utilizado como parte de uma tendência de ensino da matemática, que é a modelagem matemática. É claro que na modelagem matemática tem muitos outros elementos que compõem a modelagem matemática. Aqui nesse produto educacional, nós não estamos dando conta de fazer ou construir um processo de modelagem matemática, mas estudar um modelo matemático é uma das formas de se inserir dentro de um campo maior, que é a tendência de ensino da matemática pela modelagem. Então, a gente pesquisou algumas situações em que essa abordagem matemática é utilizada, no doutorado de uma pesquisadora que se chama Soares, ela desenvolveu e ela chamou essa metodologia de análise de modelos. E aí, para nós, é muito pertinente, porque se vocês tiverem curiosidade ou já conhecerem o modelo CIR, ele é descrito por equações diferenciais ordinárias. E as equações diferenciais, elas expressam taxas de variação de variáveis. Então, se nós estamos levando para a educação básica o conceito de variação e nós não podemos levar uma equação diferencial ordinária, mas os resultados da equação diferencial ordinária expressam taxas de variação. E encontramos ou sugerimos aqui uma forma, então, de trabalhar essas taxas de variação com esse público que é da educação básica. Então, a gente criou uma simulação no Excel.
E aí essa simulação ela acontece da seguinte forma: existe esse quadro de parâmetros epidemiológicos que vocês estão vendo, e esses valores eles são mudáveis, eles são alteráveis em uma planilha. E aí essa planilha é entregue para os grupos de estudante e cada grupo vai fazer uma orientação específica, vai seguir uma orientação, uma manipulação específica. O grupo 1 vai realizar alterações no valores. Desculpa, vou ler de novo. O grupo 1 vai fazer essa tarefa, realizando alterações no valor da taxa de interação diária e mantendo os demais parâmetros constantes. O que o grupo observa acerca do comportamento das variáveis I, R e O ao longo do tempo da simulação do modelo CIR, expressa na tabela e no gráfico. O grupo 2 vai fazer algo parecido, mas ele vai mudar a probabilidade de contaminação, que é ao se encontrarem duas pessoas, uma susceptível e uma infectada, qual a probabilidade dessa pessoa se contaminar? E aí ele vai mexendo nesses valores para ver se a probabilidade aumenta, ou seja, se cepas mais violentas do vírus vão sendo formadas porque não se tem uma contenção da pandemia, esse valor, essa probabilidade vai aumentando. E o outro grupo vai mexer na taxa de recuperação, que tem a ver justamente com o decorrer da vacinação. Existe, não, com a vacina tal, a gente consegue que os casos que seriam graves, eles não vão para a UTI. Isso aumenta a taxa de recuperação e diminui a taxa de mortalidade. Então, isso são fatores e são medidas que são tomadas e que mexem com esses padrões, com esses parâmetros epidemiológicos. Então, a proposta da atividade é dentro do que é discutido, taxa de mortalidade, duração da doença, probabilidade de contaminação, que é essas coisas que as pessoas escutam sobre, o que isso de fato significa para o comportamento do número de infectados, recuperados e para o número de óbitos. E aí, como são muitos parâmetros epidemiológicos, seria muito para cada grupo fazer uma análise total. Então, metodologicamente, a gente divide, e aí, depois que eles trabalham, que eles brincam o tempo que for possível dentro da organização da atividade pedagógica, do que se precisa cumprir para o semestre, enfim, para a unidade da disciplina, os estudantes mexem, veem esses resultados. Eu vou mostrar para vocês como é que é essa simulação. E aí cada grupo vai falar da influência do parâmetro que ele ficou responsável nesses valores. E aí a expectativa é que, como cada grupo operou um local diferente ou deu foco para um aspecto diferente da pandemia, que se tenha uma compreensão mais global do fenômeno ao terminar essa atividade, né? Deixa eu tirar aqui a apresentação. Eu vou mostrar para vocês como é que funcionaria esse modelo. Só um minuto. Deixa ele abrir aqui. Tá aparecendo aí uma planilha? Ilane, será que... Está sim, professor. Beleza. Então, pronto. Por exemplo, esse grupo aqui ficou com a taxa de interação diária. Então, quando os estudantes vierem aqui na taxa de interação diária, aqui está 20, digamos que seja 10. Eles querem ver como é que é o comportamento para 10. Eles mudam o valor e aí, automaticamente, todos os valores dessa planilha aqui, que apresenta I, R e O para os 300 primeiros dias, assumem os valores a partir desse parâmetro. E também muda automaticamente a representação gráfica do comportamento dessas variáveis com o tempo. Então, aí eles vão brincando, 20, aí eles vão vendo o que acontece, 30, 100, numa grande aglomeração, desculpa, 100, numa aglomeração de final de ano, olha o pico de infectados,
vai lá para cima num curto espaço de tempo. Então, a partir dessa análise aqui, desses valores, os estudantes podem ver os momentos de inflexão, os picos, os valores máximos e mínimos. Enfim, deixa eles brincando com esses resultados aí, mexendo. Quando eles retornarem para o grande grupo, eles expressam suas observações e, assim, se finaliza a aula, a atividade e o produto educacional. Essa ferramenta, como é que eu posso dizer, essa simulação por Excel, em o produto educacional sendo aprovado, na minha defesa de mestrado e tal, ele fica disponível junto com todo o passo didático, as orientações da abordagem pedagógica, as expectativas de resposta, no modelo de professor e no modelo de aluno, apenas com as atividades, parecido com o livro didático que a gente escolhe, né, pelo PNLD, e também fica disponível, no caso, já que é imprescindível e foi uma coisa construída por nós, essa planilha de simulação. Eu não posso, né, divulgar esse material com vocês agora, porque ainda vai estar em fase de construção, alguma coisa pode mudar, as coisas... Essa planilha pode não ser usada, não sei se ela vai ser aceita pelo grupo, pelos professores das minhas bancas de qualificação e de defesa, ou se essa já é a versão final, mas fechando tudo fica disponível para utilização de quem tiver interesse, de quem quiser. Eu não sei se vocês conhecem o programa de mestrado em Ensino de Ciências Naturais da Matemática, mas são desenvolvidos produtos nessas áreas que falei. E muitos são pensados assim, com materiais específicos, com coisas atualizadas, enfim. E aí, se vocês tiverem interesse no futuro, eu pretendo defender logo. E aí esse material vai ficar disponível para vocês utilizarem na sala de vocês. E aí eu abro agora para alguma contribuição. A gente já entrou nos 15 minutinhos finais, eu acho que a lista de presença já foi compartilhada com vocês. Desculpa assim, se foi muito corrido, muito atrapalhado, muita informação para um curto tempo, mas eu espero ter contribuído com a formação continuada de vocês. Esse momento da jornada é para que a gente possa, enquanto coletivo de colegas profissionais da área da matemática, da área do ensino, possam contribuir uns com os outros, ver o que é que as pessoas estão produzindo em ciência. Eu acho que é muito importante aproximar as pesquisas da universidade com a escola, porque a realidade que nós vivenciamos e que vocês vivenciam, que estão na ativa, é muito importante para que as pesquisas elas sejam mais coerentes com o que se desenvolve na universidade e na escola. Parece que, às vezes, as pesquisas elas se distanciam. E esses momentos, eles são muito, muito oportunos para que a gente aproxime cada vez mais e consiga dar conta de pesquisar coisas úteis, né, para o ensino da matemática, para que melhore a educação básica, a educação superior, enfim. Não sei se temos alguma contribuição, mas Oi, peço João, por tá favor me ouvindo? o link. Se vocês puderem, como a gente acabou de falar, seria super oportuno vocês responderem agora. Eu dividi o link por tarefa, fiz um bloco específico para cada tarefa com questões pequenas, fiz um bloco sobre a oficina, e aí se vocês responderem, vocês respondem agora com o assunto aqui fresquinho na cabeça, talvez nem precise responder depois. Já está tudo aqui, eu nem preciso consultar o vídeo que vai ficar disponível depois, né? Mas eu vou até sexta-feira, dia 9, estar recebendo essas respostas de vocês, porque eu vou fazer uma análise para minha qualificação que vai acontecer em breve. Então, agradeço muito à Secretaria da Educação Municipal, a Genat, os coordenadores da Genat, aos moderadores, Ilane e Marcelo, muito obrigado pela atenção.